Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, versículo 9, que vai relatar a visão de Troas, né? A visão de Troas, que é Troades. Paulo passa a Macedônia, prega em Filipos, Lídia, a pitonista, o carcereiro de Filipos. Vamos ler. De noite apareceu a Paulo esta visão. Ele teve uma visão, ele estava dormindo e ele sonhou, teve uma visão ali em pé, um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Um recado para Paulo. E quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para ali anunciarmos o Evangelho. Navegando, pois, de Troades, fomos em direto a Samotrácia, né? Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia, e colônia romana, né? E estivemos alguns dias nessa cidade. Então Paulo e Silas passaram, né, alguns dias aí nessa cidade, né, em Filipos, né, pregando a doutrina e os mandamentos de Cristo que eles receberam. No sábado saímos porta afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, né? Eles foram à beira do rio pensando que havia algum lugar para eles orarem, né? E sentados falávamos às mulheres ali reunidas, né? E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira, e que temia a Deus, era uma mulher temente, essa Lídia, né? Ela vendia púrpura e ela morava na cidade de Tiátira, né? E ela era uma mulher que era temente a Deus. Nos escutava, né? Escutava Paulo e o outro que estavam pregando, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia, né? Que Paulo estava pregando. Depois que foi batizada, aí ela foi batizada, né? Se converteu e ela foi batizada, ela e a sua casa. Rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, né? Está falando isso para Paulo. Entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso, né? Ele ficou constrangido, né, por ela ter convidado ele para a casa dele. Ele ficou um pouco constrangido com esse convite. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro ao seu senhor. Essa moça era uma adivinhadora, né, da parte da legião de Satanás. Ela adivinhava coisas, né, e quem lucrava, ela trabalhava para esses homens, né, fazia dela escravizada, porque Satanás fazia com que ela adivinhasse algumas coisas. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo. Ela falando para Paulo e o companheiro que estava com ele aí em Filipe, né? E ela disse: são servos do Deus Altíssimo, estes homens que vos anunciam um caminho de salvação. Ela falando, né? E ela andava com os seus seguidores, que eram o seu patrão. Ela adivinhava
e os caras que andavam com ela era quem cobrava pela adivinhação que ela fazia. E fazia isso por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, porque ela estava adivinhando através da legião do mal, da legião de Satanás. Mas Paulo estava seguindo a legião de Deus, né? A legião do bem. E ele, perturbado, voltou-se ao Espírito, né? Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora, esse espírito do maligno saiu dessa moça, né? Saiu dela, né? Deixa eu ver aqui o nome dela, que eu me esqueci o nome dela. Talita, né? E Paulo repreendeu esse espírito e saiu na mesma hora, né? Ordena em nome de Jesus Cristo que saia dela, e na mesma hora esse espírito da legião do mal saiu dessa moça. Ora, vendo os seus senhores, né, os que fazia com que andava com ela fazia adivinhações, e os senhores a quem ela acompanhava, pai, ela fazia adivinhação, e os senhores quem pegava o dinheiro das adivinhações que ela fazia, né? Ora, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, porque Paulo enxotou o espírito do mal que havia nela, né? Então ela não ia fazer mais adivinhação. Então, o que é que quer dizer com isso? Que nos dias de hoje tem muita gente por aí se dizendo que é evangélico e não sei o que, querendo adivinhar a vida dos outros, né? Tem muitos desses por aí nos dias de hoje querendo adivinhar a vida dos outros. Mas essas coisas acontecem, não todos, não vou também generalizar, mas na maioria é espírito do mal, espírito da legião do mal, onde o povo faz essas adivinhações. Por quê? Adivinhações praticamente que não acontecem, ou então investiga a vida da pessoa para depois estar dando testemunho, enganando, né? Acontece muito isso no tempo de hoje. Ora, vendo ser, Senhor, que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, prenderam a Paulo e Silas. Prenderam eles dois porque Paulo tirou o espírito maligno dessa moça e ela não vai fazer mais adivinhação, né? Então os homens que fazia ela de escravo, né, para fazer adivinhação, prenderam Paulo e Sila e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, que é Paulo e Sila, dois, né? No plural, estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade, né? Porque os homens que andavam com essa moça ficaram injuriados porque o espírito não ia mais fazer adivinhação, né? Então eles se invocaram, ficaram contra a Paulo e Sila por conta disso, né? Isso também acontece muito nos dias de hoje, né? Acontece muito. Quando uma pessoa que está, né, tirando proveito, né? Tirando proveito dos outros, e quando eu não estou falando nem de adivinhação, eu não vou relatar a respeito de adivinhação, mas existe também nos dias de hoje igrejas falsificadas, pastor falsificado, irmão fajuto dentro das igrejas, querendo fazer adivinhação da vida dos outros e dando testemunho. Pode ser que aconteça, porque Deus é todo poderoso, pode ser que aconteça uma verdade nisso, né? Mas se acontecer a verdade. Caso não, tem muitos que investigam a vida da pessoa para depois ir dar uma de adivinhador e falar da vida da pessoa. Vou dar testemunho de fulano, que era assim, agora é assado. Nos dias de hoje tem muito isso nas igrejas falsas,
falsos pastores que falam isso, pastor de Satanás, dentro das igrejas falsificadas, que é de Satanás também. Acontece muitos isso. Mas não é que Deus também não possa fazer alguma revelação verdadeira, que a Bíblia diz que tem, né? Mas essa coisa acontece de verdade. Pode ser que não aconteça logo, mas pode passar um ano, 2, 3, 4, 5 e aquela coisa acontece. Isso não resta dúvida. Mas essas coisas da pessoa estar fazendo adivinhação, isso é tudo diabólico, né? Então, né, e pregavam um costume que não é lícito, eles falando, receber nem praticar, sendo nós romanos, né? Os camaradas estão criticando Paulo e Silas, prenderam ele, né? Prenderam ele porque estava perturbando na nossa cidade, e não é nem por isso. Eles estão dizendo que está perturbando porque eles ganhavam dinheiro através dessa moça, né? O espírito do mal adivinhava, né? Porque o espírito de Satanás tem poder, porque Satanás é um Deus também, né? Satanás é um Deus e ele também tem seus anjos para trabalhar para ele. Como Deus, que é do bem, tem seus anjos para trabalhar em favor dele. Da mesma forma é Satanás. Satanás também é um Deus e tem seus anjos para trabalhar para ele, para botar as pessoas na perdição. Deus para colocar na salvação e Satanás na perdição. Esses dois Deus andam lado a lado nos dias de hoje, né? Anda lado a lado nos dias de hoje. Mas o verdadeiro Deus, o Deus do bem, quer tragar o do mal, quer vencer. Porque ele já vem vencendo há muito tempo, né? Ele só não venceu lá no mundo habitável de Deus. Lá ele não teve esse poder de vencer. Lá não, porque ele foi expulso de lá. Porque no mundo de Deus quem manda é Deus, né? Então ele queria ser lá alguma coisa lá, mas Deus expulsou. Como Deus tinha criado esse mundo aqui em que nós vivemos, ele veio para cá e tomou conta da sua área, né? E como Deus tinha colocado lá no jardim do Éden, Eva e Adão, e Deus disse para os dois: olha, não comerei desse fruto, que é o fruto da sabedoria do bem e do mal, que é as duas legiões, que é a legião do mal. Aquele fruto significa a legião do mal e a legião do bem. O fruto que ela comeu foi o da parte da desobediência, por isso que eles perderam a salvação. Adão e Eva perderam a salvação, porque todo aquele que é desobediente a Deus, na época dele lá não tinha arrependimento ainda. Hoje Deus dá a oportunidade, né? Nos dias de hoje Deus dá uma chance, né, de arrependimento. Deus dá essa chance nos dias de hoje. É por isso que nós batalhamos para a salvação, porque Deus nos dá uma chance. Mas antigamente Deus não deu chance a ninguém, não tinha chance. Eva perdeu a salvação, morreu carnalmente e perdeu espiritualmente. Adão também, por conta da desobediência a Deus. O maior pecado para perder a salvação, né? O maior pecado para perder a salvação, tanto naquele tempo quanto nos dias de hoje, é a desobediência à palavra de Deus, né? Aquele que desobedece à palavra de Deus, ou agora eu vou falar para os dias de hoje, porque antigamente não existia, Deus não deu a chance de arrependimento naquela época lá. Aí quando todo mundo, toda a criação de Deus se transpassou para a legião do mal, quando Eva expôs a legião do mal e do bem, quando se transpassou, 99,99% se transpassaram para a legião do mal, se perderam. A legião do mal prevaleceu, né, na primeira geração que Deus criou, né? E antes que Deus perda totalmente a sua geração, ele achou ainda a família de Noé, que fazia parte da legião do bem, e resgatou ele, né, para tornar essa nova geração em que vivemos agora, né? Mas não é que a legião do mal parou, não, ela continuou e vem continuando, e ela está, para você ver que
O povo que era de Deus, a herança de Deus, que Deus separou para ele, a legião do mal tomou conta novamente, né? Não pegou do início, foi 99, 99, 99,9999%, 99%, porque só achou a família de Noé. No tempo antes de Cristo chegar, vamos supor que 90% do povo que era de Deus também se perdeu para a legião do mal. Eles deixaram de crer em Deus e foram crer no homem, como está Isaías escrito: maldito o homem que confia no homem. Eles deixaram de confiar em Deus e foram confiar no homem. E aí criaram templos novos, igrejas novas, colocaram outros deuses e foram adorar os ídolos, né? E Deus estava perdendo, chegou a 90% novamente, né? Lá na primeira geração foi 99, 99, 99,99, 99%. Só salvou a família de Noé. Isso da primeira geração. A legião do mal pegou tudo, né? Nesse tempo, quando Deus resolve resgatar seu povo lá do Egito, né? A herança dele, né? A herança de Deus, o povo que saiu lá do Egito, eles, né? Ao passar do tempo, a legião do mal pegou eles, para ela, né? A legião do mal pegou o povo de Deus para ela, né? O homem colocou na cabeça dele que era melhor acreditar no homem e não na palavra de Deus. Então aí veio a desobediência em massa. E 90% foram para a legião do mal. E Deus estava vendo que estava se perdendo o povo dele, quase todo, já ia em cima dos 90%, quase, por aí, né? Aí o que é que Deus pensa? Ó, vou enviar meu filho, porque eu enviando meu filho, né, como tem nas parábolas que Cristo contou, lá Mateus, Lucas, tem essas parábolas referindo-se a ele próprio, né? Então, quando esse povo se bandeia para a legião do mal, Deus dá esse povo que se bandeou para a legião do mal, dá para Cristo, né? O povo que era de Deus, porque muita gente está falando uma coisa aí, está entendendo uma coisa aí que não é, né? Que está dizendo que Deus mandou Cristo, que nós somos o povo dele. Não é dessa forma. Nós se tornamos depois, né? É que nós se tornamos povo de Deus. Mas quando Deus envia seu filho, Deus dá um povo que era dele, que é o povo que saiu lá do Egito, que Deus mandou resgatar através de Moisés, esse povo que era o povo de Deus, deu a Cristo para Cristo resgatá-lo, porque os profetas e muitos que Deus enviou para resgatar não conseguiu resgatá-lo. Nem Malaquias, nem Jeremias, e muitos deles. De Samuel para cá, a luta foi grande, né? De Samuel até os últimos, a luta foi grande para resgatar esse povo. Alguns resgatavam por um pouco de tempo, depois eles voltavam de novo, e por último eles não quiseram voltar mais, porque aí eles passaram a ouvir a voz do homem e não a voz de Deus. E aí abandonaram. Eles sabiam, entendem da lei de Moisés, até praticam alguma coisa da lei de Moisés, mas não cumprem, né? Eles usam a lei de Moisés para proveito próprio, que é pegar o dízimo do povo, né? O dízimo da viúva, dos órfãos e dos outros 10%, né, que sobraram, que eles roubavam a Deus, né? É isso que está relatado em Malaquias, quando veio falar para esse povo, tentando resgatar eles, quando Deus manda, que Deus diga que ele está roubando, né? Já era um povo que estava com as suas igrejas falsificadas, já tinham abandonado Deus, indo após a legião do mal, a legião de Satanás, né?
e estava roubando a Deus, comendo o dízimo que era para dar às viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os sacerdotes que era para comer. Eles não estavam fazendo isso e estavam pegando boi, bode, cabra e fazendo para suas fazendas. E os alimentos negociando para ele, para pegar em dinheiro. Porque naquela época já existia dinheiro, mas os dízimos não era dinheiro. Os ladrões de hoje é que cobram por dinheiro, né? Mas eles querem o dízimo, né? Muitos deles querem dízimo, mas não faz holocausto de boi, de bode, de ovelha lá no altar, não queima gordura, não derrama sangue lá no altar. O que interessa para eles mesmo é só o dízimo, o resto da lei de Moisés não importa. Então eles enganam o povo com essa coisa aí, dizendo que o gafanhoto vai para casa da pessoa. Que ele diz que não é gafanhoto, é o diabo que vai devorar o que a pessoa tem. É um monte de bandido, pastor que faz teologia diabólica, faz e cria uma igreja falsificada e estão aí enganando o povo, e o povo besta que não quer ler a Bíblia, né? Não quer prestar atenção na leitura da Bíblia, fica comendo essa cunha e eles enganando, e tanto eles estão perdendo a salvação, pastores, né? Faz parte da legião de Satanás, estão perdendo a sua salvação, e os que seguem ele, pior ainda, também está perdendo a sua salvação, porque está indo também na palavra do homem e não na palavra de Deus, como os israelitas e muitos outros fizeram quando Cristo veio resgatá-los. Eles já estavam tudo na legião do mal. E os pastores de hoje também estão assim, dessa mesma forma. Veio de lá, daquela época, né, se transformaram, e agora eles estão na legião do mal, porque a legião do mal criou a tal de religião, e essa religião, os gananciosos, né? O povo que era para seguir com a igreja de Deus, não seguiram, né? A igreja de Deus parou até os apóstolos, ela não seguiu. A igreja verdadeira, ela não seguiu. Aí o povo ganancioso começaram a criar a igreja dos ídolos da época, né? Evoluiu, né? Que é essa poderosa dos santos, que tem santos de toda a qualidade criado pelo homem, para enganar o povo, para encher o povo de pecado, para eles perderem a salvação. E além disso foram geradas outras igrejas através da religião que a legião do mal inventou, e hoje existe milhares de igrejas falsificadas, milhares de pastores de Satanás enganando o povo, e o povo não estão seguindo a Deus, mas estão seguindo aos pastores, seguindo a doutrina dos pastores, os mandamentos dos pastores, e não os mandamentos nem as doutrinas de Jesus Cristo que deixou quando os apóstolos ensinavam, né? Então eu agora estou lendo a Bíblia e passando para vocês essa doutrinação, para ver se vocês se conscientizam, né, do erro que vocês estão cometendo em alimentar uma falsa igreja e um falso pastor, que são da legião de Satanás, né? Não quero ofender a ninguém, é só vocês prestar atenção nos meus vídeos, nas minhas leituras que eu estou fazendo, e você raciocinar que vocês estão sendo enganados, né? Então, dando continuidade, né? Paulo e Silas, né, apresentando aos magistrados, disseram, não os outros, né, que foram prender Paulo e Silas. Então estes homens, sendo judeus, estão perturbando a muitos nessa cidade, porque prenderam a menina que estava adivinhando, né? E prega costumes, eles estão dizendo para os estudados, né, de lá dentro, que prega costume que não é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos, né? O povo romano dessa época aí. Então, Paulo e Silas estão pregando Cristo, e eles, como já estão, os romanos, né? Como já estão cauterizados nos ídolos, né? Estão na legião de Satanás, o povo romano, né? Que é o chefe de hoje dessas igrejas falsificadas que tem por aí, e tantas outras evangélicas também, que ela, uma é a mãe e as evangélicas são filhos dela. A multidão levantou-se a uma contra eles, né? E os magistrados, né, que estão lá, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitar, né? Rasgaram a roupa de Paulo e de Silas e meteram o pau nele com tabica, né?
aqui está escrito com vara, mas com porrete, com vara, deram umas lapadas em Paulo e Silas. E havendo-lhes dado muito açoite, os lançaram na prisão, prenderam todos os dois por conta disso, né? Porque eles expulsou o demônio daquela menina que andava fazendo adivinhação, e eles, como ficaram sem ter lucro, né? Porque ela adivinhava e eles cobravam para ela adivinhar, eles ficaram e aí ficaram enraivados e mandaram prender Paulo e Silas, né? E botaram na prisão, mandaram ao carcereiro que os guardasse com segurança, né? Prenderam eles dois e, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés do tronco, amarraram ele, né? Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, né? Enquanto os presos, né, que não soltavam eles dois, os escutavam, né? Os presos que estavam junto com ele lá na cadeia. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces lá da prisão, do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos que estavam lá presos, né? Paulo e todos os outros. Paulo, Silas e os outros que estavam presos lá se soltaram. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se. Porque, pronto, eu tomo conta dessa prisão, agora os presos vão se embora, os letrados aí vão mandar me matar, né? Ele pensando. Puxou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, né? Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estão aqui, né? As cadeias se abriram, os grilhões se soltaram dos presos, estava todo mundo preso, mas só que nenhum fugiu. E esse carcereiro, quando viu tudo aberto lá, ele disse: pronto, estou ferrado, é melhor eu me suicidar logo aqui, antes que quem mandou eu vir para cá me mate. Mas Paulo disse: não faça tal coisa, né? Não faça mal a você mesmo, porque todo o povo está aqui. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou perante Paulo e Silas, né? E tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Ele perguntou a Paulo e Silas, esse carcereiro que estava tomando conta dele. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Está dizendo, está mandando crer em Cristo, né? Para ele se salvar, ele e a casa dele. Mas também não é assim que funciona. Não é assim, porque o diabo também crê em Deus e crê em Cristo, né? Não é só crer para ter salvação, não, não é. Só crer para que consigamos ter salvação. Não é dessa forma. Paulo está falando assim, né? Por uma suposição, mas o caso é mais sério do que só crer, né? De só crer, de só ter. Você tem que crer em Cristo, crer em Deus, ter fé, fazer boas obras, né? Fazer o bem, não mentir, não roubar, não se prostituir, não matar, não enganar, não adulterar, etc, etc. Né? São muitas coisas para que uma pessoa venha obter a salvação. Não vestir roupa escandalosa, né? Tudo isso faz parte da doutrina de Cristo, né? Não só é crer, não. Paulo está dizendo assim: é necessário fazer o que para me salvar? O carcereiro perguntou. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas essa crença de crer em Cristo é crer na igreja, é crer na sua doutrina, é crer nos seus mandamentos para poder ter salvação. Porque se fosse assim, não precisava da gente estar pregando a doutrina de Cristo, nem os mandamentos dele, né? Não é, se fosse até o diabo crer, né?
O diabo sabe aquilo que Cristo até, né, estava fazendo quando tentou, ele sabe de onde Jesus veio, né, porque ele veio de lá também, né? Então não só é crer, não só é ter fé, não. Fosse assim era muito bom, né? Mas não é assim que funciona a salvação. Quando Paulo respondeu para eles, responderam eles, crê no Senhor Jesus e será salvo, essa crença não só é crer, é um conjunto, né? É um conjunto, é a igreja de Deus, né? É a igreja de Deus. E a igreja de Deus é constituída em quê? Em obediência à doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, que Deus mandou ele falar para todos nós, para o seu povo primeiro, que Deus deu a ele, para resgatar, que eles não aceitaram e mataram Cristo. E ao ele ressuscitar, falou com os apóstolos e deixou essa doutrina e esse mandamento para nós nos dias de hoje. Então, se nós crer, ter fé e fizer toda essa doutrina, toda essa igreja, né? Se nós estiver convertido nessa igreja que Cristo deixou, aí sim poderemos ter salvação, né? É isso que Paulo quer dizer. Então lhe pregaram a palavra de Deus, né? Agora aí vem a resposta concreta, né? Para poder ter a salvação, porque eles responderam assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então lhes pregaram a palavra de Deus. Aí sim, aí ele deu a igreja para esse povo, né? Deu a igreja, que é a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, para que obedeça. Aí sim será salvo, né? Eu e a minha casa, né? E pregaram as palavras de Deus e a todo o que estava em sua casa. Aí sim, tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, né? Lavou as feridas e logo foi batizados, né? Ele e todos os seus familiares, amigos e quem estava. Aí sim, foram batizados, foram remidos do pecado através do batismo, lavado dos pecados. E para se lavar dos pecados, ele tem que se arrepender de todo o pecado que cometia e não pecar mais, né? Para que daí para frente poder alcançar a vida eterna. Essa é o propósito de Cristo e de Deus, né? Para aquele que quer obedecer, né? Não só é acreditar em Deus não, porque todo mundo acredita. Todo ele acredita, até Satanás acredita em Deus, porque ele veio de lá, do mundo de Deus, né? Caiu aqui para perverter a criação de Deus. Mas não é crer, não é ter fé. Muita gente besta fala essas coisas, mas crer e ter fé é muito diferente. É muito diferente. Olha aí, para crer e ter fé, para ter salvação, tem que seguir a doutrina de Cristo. Tem que seguir os mandamentos que Cristo deixou, mandado por Deus. É esse o propósito, essa doutrina de Cristo. Os mandamentos de Cristo chama-se Igreja de Deus, né? E se vocês não estão nessa coisa, vocês estão na legião do mal, na legião de Satanás. Vocês estão na religião, né? Que a religião cria igreja falsa, pregador falso para enganar vocês. Mas se vocês aceitar a igreja verdadeira é a doutrina de Cristo, é os mandamentos de Cristo, é a obediência a Deus nessas coisas. Isso se chama igreja de Deus. O povo está cansado de dizer: ah, eu sou a igreja. Como é que você é uma igreja de Deus cheia de pecado? Não tem como você ser igreja. Você é membro, ou membro de uma igreja falsificada, ou membro da verdadeira igreja, ou uma coisa ou outra. É assim que funciona. Não venha com essa para cima de mim não, porque a Bíblia relata outra coisa. Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ainda tem essa, porque o povo lê esse versículo, né?
que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, por quê? Aí eles querem, por conta desse versículo, querem se achar que seja a igreja. Como é que você, um corpo cheio de pecado, vai ter Espírito Santo, minha gente? Não tem, né? O corpo, para entrar um Espírito Santo verdadeiro mesmo, só no último dia. Só no último dia, se você for achado. Se você for achado digno de salvação. Eu estou falando essas coisas, mas eu não posso até não ser achado digno de salvação, né? Mas aquele que for achado digno de Deus, né? Deus, Cristo, achar digno de salvação e ele chamar, nessa hora que ele chamar, nós vamos ser batizados no Espírito Santo e em fogo. E aí seremos transformados novamente para o reino de Deus. Porque nós, quando é batizado agora para a remissão de pecado, nós também somos transformados em outra criatura. É isso que a Bíblia diz, né? Quando nós somos batizados na verdadeira igreja, dentro da verdadeira doutrina, né? Que a igreja é essa. A igreja é a verdadeira doutrina, o verdadeiro mandamento, dado pelo nosso pastor, que é Cristo, pelo nosso apóstolo, que é Cristo, pelo nosso professor, que é Cristo, pelo nosso mestre, que é Cristo, não o homem. O homem se intitula pastor nos dias de hoje, isso é por engano, né? Então, se nós for assim, né, aí nós se arrependemos dos nossos pecados, éramos batizados, lavados e remidos dos nossos pecados, porque a gente está abandonando aquelas coisas mal e está seguindo a legião do bem. Está deixando a legião do mal e está vindo para a legião do bem. Aí nós somos lavados dos nossos pecados e somos o quê? Transformados, né, em outra pessoa, né? Nós seremos transformados em outra pessoa. Por quê? Nós estamos deixando o pecado, estamos deixando a legião do mal e estamos vindo para a legião de Deus, do bem, né? Aí nós nos tornamos o quê? Uma nova criatura. Porque aí nós estamos deixando a legião do mal e vindo para a legião do bem. E a Bíblia diz que depois disso, depois de nós sermos batizados na verdadeira igreja, porque na igreja falsa o batismo não serve, né? Nenhuma igreja falsa prega o nome de Deus, fala de Deus, mas é falsa, porque tem mentira no meio. E onde tem mentira é onde Satanás está, né? Ele está enganando você porque eles são de Satanás. Ele passa a enganar vocês e vocês seguem a quem? A Deus? Seguem a Cristo? Não. Vocês estão seguindo o pastor de Satanás. Vocês fazem parte com ele. Vocês compactuam com o pastor de Satanás. Essa é a diferença, né? Então, quando nós nos batizamos, se tornamos uma nova criatura. É isso que a Bíblia diz. Então, quando nós fomos resgatados para a vida eterna, nós também vai ser transformado outra vez, quando recebemos o Espírito Santo e o batismo de fogo e Espírito Santo para poder ganhar a vida eterna. Porque ninguém aqui na terra recebe batismo com o Espírito Santo nos dias de hoje. Quem falar essas coisas para você é um mentiroso. Eu quem estou afirmando isso. É um mentiroso. Quem disser que está batizando você em Espírito Santo e em fogo é um mentiroso. Porque esse batismo só vai acontecer no último dia, que é onde vai haver a transformação, né? A gente vai ser recebido até em carne, pode ser, mas na hora que aquele for digno dessa coisa, ao ele se levantar do chão para Cristo nos batizar, para mandar lá para cima, a gente já será transformado, a gente não vai ter mais carne, porque no céu não entra carne e sangue, não entra, né? Não entra. Nós seremos transformados, né? É isso que a Bíblia, eu vou ler isso para vocês ainda, vão assistindo meus vídeos para vocês entenderem, e aí vocês vão ver todas essas coisas, né? Então vamos continuar, né?
Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todo o que estava em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes, né? Lavou-lhes as feridas, né? Que é as feridas, enfermidade mesmo, se tivesse, ou ferida de pecado. E logo foi batizado de todos os seus familiares. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes, né, à mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus, né? Crer, vocês sabem o que é crer. Crer não é crer. Crer é um conjunto de coisas, né? Quando amanheceu, né, os magistrados mandaram quadrilheiros a dizer: soltai aqueles homens, né? Porque eles pensavam que estavam presos. E o carcereiro transmitiu a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que fossem soltos, agora pois sai e ide em paz, né? Que estava na casa do carcereiro. Aí mandou ele sair e ir embora. Mas Paulo respondeu: açoitaram-no publicamente, sem sermos condenados, sendo cidadão romano, e nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lança fora, de modo nenhum será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem. É, pedindo para os romanos pegar eles e tirar da cidade. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e estes temeram quando ouviram que eles eram romanos. Vieram, pediram-lhes desculpa e, tirando-os para fora, rogavam que se retirassem da cidade. Então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, confortaram e partiram. Capítulo 17 de Atos. Paulo em Tessalônica e em Bereia. Tendo passado por Anfípolis e a Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles, porque Paulo era um judeu, né? E por 3 sábados discutiu com eles as escrituras, né? Porque Paulo chegava na igreja de Deus quando o povo estava reunido, antes de ele ser convertido, né? Antes do anjo falar com ele, quando ele ia no meio do caminho, antes dele ser resgatado para Deus, Paulo chegava na igreja de Deus, metia o pau no povo, acabava o culto, quebrava tudo, prendia o povo, ele pintava desordem, porque ele era um judeu, né? Ele era judaico, né? Era um povo da tribo de Judá de antigamente. Eles se tornaram esse negócio de judeu depois, né? Mas ele era da tribo de Judá, esse povo que se chama judeu, era da tribo de Deus, era um povo de Deus, mas se rebelaram. Ora, Paulo, segundo o seu costume, né, que era costume de Paulo, ir lá na sinagoga deles mesmos, né? Como ele estava lá, e o povo que estava lá era o povo conhecido dele, então ele foi para lá como era costume, e por 3 sábados, né? 3 semanas, não foi 3 dias de sábado, por 3 semanas, aqui fala 3 sábados, porque é de sábado a sábado, 3 semanas, discutiu com ele as escrituras, porque Paulo está seguindo outra lei. Paulo está seguindo a lei de Cristo e não a lei de Moisés, que eles eram captados antigamente, né? É o que eles seguiam e deixaram, né? E expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Paulo pregando para os que eram antigamente, os que apoiavam ele, né? Porque Paulo era contra Cristo. Os outros também eram, mas agora ele está a favor de Cristo, né? Ele se converteu, né, para a igreja de Deus. Paulo foi chamado para a igreja de Deus. E ele está pregando a igreja de Deus para os seus comparsas de antigamente, né?
E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos, né, devotos, e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, né, tomando e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade e assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-lo ao povo. Porém, não os achando, arrastaram a Jason, né, alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, porque, né, esse povo judeu, que era povo de Deus, que abandonaram Deus, foram após a palavra do homem, não a palavra de Deus. Agora eles estão, né? Paulo, que assolava o povo de Deus e agora está defendendo Deus, então os comparsas dele agora querem judiar com o povo que são de Deus, né? E pegaram Jesus e alguns irmãos e estão judiando dele, os quais Jesus acolheu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo: haver outro rei, que é Jesus. Assim alvoroçaram a multidão e os magistrados da cidade que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido fiança de Jesus e dos demais, soltaram, né? Soltaram ele. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com todo avidez. Então, esse judeu aí, né? Porque quando Cristo pregou para eles não aceitaram, né? Eles não aceitaram. Muitos aceitaram, mas quando Cristo foi preso, né? Ele estava na carne, Cristo estava fazendo todos os milagres na carne, como esse povo, né? Ele ficou na carne como a gente, para mostrar o poder de Deus na carne, né? Porque antigamente não era feito dessa forma. O milagre acontecia, Deus fazia, mas não era através da mão do homem, né? Mas aí, quando ele envia Cristo para resgatar o povo que Deus deu a ele, para Cristo resgatar, Cristo fazia carnalmente. Todo milagre, ressuscitava, curava cego, aleijado, de toda forma ele curava. Que era para o povo acreditar nele, para ver: não, esse homem aí é o homem de Deus mesmo. Vocês não estão vendo as curas que ele está fazendo? Mas eles não quiseram aceitar essas coisas, tanto os milagres quanto a sua doutrina nos seus mandamentos, que o Pai mandou ele dar. Eles não quiseram, não aceitaram. E acabaram matando ele. Aí agora, ora, estes eram mais nobres, esses judeus, né, do que os de lá de Tessalônica, porque receberam a palavra. Eles receberam a palavra que Paulo e Silas foram ensinar para esse povo aí né, de Bereia, né? Esse povo aí que estava em Bereia, esses judeus de Bereia, aceitaram a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as escrituras, né? Porque já tinha. Moisés escreveu Gênesis e veio escrevendo toda a trajetória, e também os outros profetas foram escrevendo, e eles já tinham essas escrituras, né? E também as coisas que Jesus andou fazendo, o povo já estava guardando, né? Catalogado nos livros, né? Então eu examinava as escrituras para ver se estas coisas eram mesmo dessa forma, né, que Cristo tinha falado. De sorte que muitos deles creram, bem como um bom número de mulheres gregas de alta posição, mulheres gregas ricas, né? Não poucos homens, e não poucos homens também, muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia era anunciada por Paulo a palavra de Deus, foram lá agitar, né, e sublevar as multidões. Eles saíram lá de Tessalônica e foram para Bereia, né, agitar, fazer o que Paulo fazia, bagunçar nos cultos que Paulo estava fazendo. E imediatamente os irmãos fizeram sair
a Paulo para que fosse até o mar, mas Sila e Timóteo ficaram ali. Esse é o capítulo 17 de Atos. E eu vou ler a partir de agora o capítulo 15, ou capítulo 17, o versículo 15. Paulo em Atenas e o seu discurso no Areópago. Areópago. E os que acompanhavam a Paulo levaram-no até a Atenas e, tendo recebido ordem para Silas e Timóteo, a fim de que estes fossem ter com ele o mais depressa possível, né? E partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos, né? Então, Paulo ficou revoltado no espírito que ele tinha recebido, né? Porque Deus deu o Espírito Santo a ele, para ele pregar. A Paulo, a Sila, todos os apóstolos receberam o Espírito Santo para que ele não se desviasse daquilo que eles tinham aprendido com Cristo, né? Então Paulo também, sem mesmo ter andado com Cristo, ele recebeu esse Espírito, porque Deus foi achado em Paulo, né, um homem para mostrar a doutrina de Cristo para os gentios, né? E ele ficou muito revoltado quando chegou lá em Atenas, né, e viu a cidade cheia de ídolos, né? Lá em Atenas, as igrejas de lá que os homens inventaram, estavam cheias de ídolos, né, cheio de santo, dos santos que eles fabricavam, as estátuas, é como nos dias de hoje, né? Tem muitas igrejas aí cheias de ídolos, de santo criado pela mão do homem para o povo adorar. Eles negam que é adoração a ele, mas não tem como não ser visto essas coisas, né? Ele tenta enganar o povo com isso, né? Então, Paulo ficou assim meio, né, meio triste, porque lá na cidade tinha muito ídolo. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, né? E na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus Cristo e a ressurreição, né? Mas eles já estavam, né, cauterizados nos deuses, nos ídolos, nas estátuas, e aí eles ficavam espasmados, né, quando Paulo pregava a doutrina e os mandamentos de Cristo, né? Pregador de deuses estranhos, como é que pode? Né? Pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas, né? Que Paulo fala, pois tu nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que vem a ser isto, né? Porque esse povo aqui, ele não viu, né? Ele não viu a doutrina de Cristo, e Paulo está ensinando isso, e eles querem saber o que vem ser isso. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupava senão de contar ou de ouvir a última novidade, né, que era o que Paulo estava pregando. Então, Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, né? Que passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, vos honrais sem o conhecer, e o que é
é o que eu vos anuncio, né? Eles acharam um altar lá em algum dos templos, porque existia muito, né? Mas era muito mais de ídolo, né? Porque ele ficou meio assim, né? Porque tinha muito templo de ídolo, mas ele andando, ele achou, encontrou também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, né? Porque ele não sabia. E esse pois, ele dizendo, esse pois que vos honrais, sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. Falou para esse povo que estava nessa igrejinha, né? Nesse templo aí. O Deus que fez Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Paulo está falando para esse povo que tinha esse altar lá, né? Porque o templo é a doutrina de Cristo, é os mandamentos que Cristo deixou mandado por Deus. Esse é o templo, essa é a igreja de Deus. Não é quatro paredes e também não é tampouco nós. Nós não somos igreja. Nós somos membros da igreja. O povo tem mania de dizer que nós é que somos igreja. Nós não somos igreja. Nós somos membros. A igreja é a doutrina e os mandamentos que Cristo deixou para que nós obedeçamos, né? Porque ele é o pastor da igreja verdadeira. E a igreja verdadeira é a igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? O próprio Cristo que deixou a sua doutrina e o seu mandamento, dado por Deus, né? Então, não é templo feito por mão de homem, não, né? Nem tampouco é servido por mãos humanas. Então, se nós somos um templo, como é que a gente pode servir se a gente é humano, né? Não tem como, né? Não pode ser servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a toda a vida, a respiração e todas as coisas. Então, quando o povo diz, a gente é a igreja, não, nós não somos igreja, porque está relatado aqui, né? Eu vou ler. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, né? Então, se uma pessoa é carne, porque um homem fez, né? E ele está dizendo aqui mais claramente, nem tampouco é servido por mãos humanas. Então, nós não pode ser igreja, né? Porque nós temos mãos, né? Nós temos mão, e Deus não necessita que ele seja servido por mão humana. Deus quer que seja servido com espiritualidade de bondade, né? É diferente, né? Com boas obras, né? Com obediência, né? Com fé, perseverança, perdoando, amando principalmente, esse é o primeiro mandamento, é o amor, e amar até os nossos inimigos. Os inimigos estão dando em nós, estão roubando nós, e a gente tem que amar ele, amar, não pode, né, ser o contrário. Esse é o mandamento da igreja, né? Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá toda a vida, a respiração e toda a coisa. Deus nos dá a vida, a graça, essa é a graça que Deus nos dá. O povo fala muito, porque nós somos salvos pela graça. Você sabe o que é a graça? A graça de Deus é você dormir e acordar no outro dia, é você acordar com saúde, com força, com disposição para ir trabalhar, fazer. Tem graça melhor do que essa? É a obediência às suas palavras, né? Não tá, e fazer o que ele manda, não está andando em pecado. A graça é essa, né? E para ter a salvação, nós temos que seguir essa graça que Deus nos dá, que é dar vida, saúde, inteligência, sabedoria, força, né?
obediência e fazer aquilo que agrada a Deus. Essa é a graça que nós temos, né? Ajudar o próximo, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, de vestir a quem está nu, né? Perdoar aquele que nos ofende, né? Emprestar sem esperar nenhuma paga e etc, etc. Que a graça é essa, né? Não é dizer, não, Deus deu a graça e agora está ali o resto. Não precisa não, fosse assim era bom demais. Tem muito tolo que prega essas coisas. Diz, não, é só a graça, não precisa fazer mais. Isso é coisa de tolo, de tolo. A graça que Deus nos dá é vida, é saúde, é força para nós trabalhar, é inteligência, é sabedoria. Essa é a graça de Deus. O resto é benfeitoria, amor puro, sem nenhuma mácula. Dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, etc. Fazer as boas obras. É um conjunto, a fé, a perseverança, a obediência. Seguir a doutrina de Cristo e os mandamentos, que isso é a igreja verdadeira. Se nós somos pecadores, nós temos que ser batizados para nos lavar, redimir do nosso pecado, nos lavar, tirar aquela sujeira, se transformar em uma nova pessoa, né? Caminhar na legião do bem, para quando chegar a hora de receber o batismo no Espírito Santo e fogo, a gente ser digno disso, para poder ter vida eterna, porque senão também não vale, né? E de um só fez todas as raças, né? Paulo está dizendo, né? Vou voltar aqui. Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse alguma coisa, que Deus não necessita de nada, né? Pois Ele mesmo é quem dá a todos nós a vida, a respiração, o carro, a casa, o trabalho, a saúde, a cura. Deus nos dá tudo isso. Para quem? Para quem serve a Ele. Para quem está na igreja. Qual igreja? Na doutrina de Cristo e nos mandamentos, né? E de um só fez todas as raças do homem. De quem? De Adão, né? De Eva. Ele fez todas as raças para habitarem sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes, ordenado e os limites da sua habitação, né? Isso foi feito na primeira geração e foi feito na segunda geração através de Noé, que é nós nos dias de hoje. Para que se busque, isso aqui já é, isso aqui está falando, não é da primeira geração que se perdeu, que a legião do mal tragou, não. Está falando de Noé para cá, né? E de um só fez todas as raças. Isso aqui foi em Adão, né? Em Adão e Eva, foi de um só, de um homem só, de uma mulher só, criou todo tipo de gente lá, mas morreram. Não tem como fazer essa descendência todinha e ter passado para cá, não tem como, porque morreu todo mundo. Só veio a família de Noé para cá, para nós seguir, para dar sequência, né? Para que buscassem a Deus, porventura tateando, o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Isso aí é para os tempos de hoje, de Cristo para cá, né? De Cristo para cá. Essa raça aqui foi gerada anteriormente e agora depois de Noé. Essa raça aqui agora é depois de Noé, porque a raça anterior se perderam. A legião do mal pegou todos para ele. Deus perdeu para a legião do mal. 99,99% Deus perdeu para a legião do mal. Isso na primeira criação, né? Agora, depois de Noé para cá, né, já vem muito exemplo, como Sodoma e Gomorra foi destruído totalmente,
Deus vem dando a chance a esse povo de remissão de erro. Enviou seu filho para resgatar o seu povo. Deus deu o seu povo a Cristo. Eles não quiseram, mataram ele. Cristo deixou a lei, a sua igreja, né? Que é a sua lei. Cristo deixou a sua igreja, que é a sua lei. Ele morreu, mas deixou a sua igreja, a sua lei, né? Para que nós sigamos, né? Para que nós não pereçamos. Isso só não perecemos se nós obedecer o que Deus manda a nós fazer. Se fizermos como Eva e Adão, perdemos a vida eterna, porque antigamente é a desobediência. O pecado é a desobediência. Você quer perder sua vida eterna? Seja desobediente a Deus, né? Você quer ir para o céu? Seja obediente. Se Deus está dizendo, olhe, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não te prostitua, não roube, não engane, não minta. Se você não fizer essas coisas, você viverá. Mas se você não fizer, é desobediência. E quem desobedece, morre, né? Como morreu Adão e Eva, por desobedecer, né? Para buscar, né, como ele diz aqui, de uma feito todas as raças, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes, ordenado, e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando, né, como um cego, o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Deus não está longe, né? Deus não está longe. Ele está ali presente. Mas você tem que buscar. Se você está na bebedeira, na farra, na prostituição, no engano, no roubo, na mentira, você não tem como tatear e achar Deus dessa forma. Não vai achar. Porque Deus não vai. Tem muita gente, eu vejo muitos tolos falar aí, já vi, não sei quantos tolos falar essas coisas. Deus odeia o pecado. Eu vejo muito tolo das igrejas falsas que existem por aí. Deus odeia o pecado e ama o pecador. Que conversa é essa, meu povo? Onde é que Deus vai amar um pecador? Aonde é que Deus vai amar um pecador? Se ele odeia o pecado. Hein? Agora, se o pecador se arrepender de seus pecados, se lavar dos seus pecados, se redimir dos seus pecados, aí sim, Deus passa a amar essa pessoa que era pecadora. Mas como é que você vive no pecado, matando, roubando, se prostituindo, adulterando, fazendo tudo quanto não presta? Como é que Deus vai amar você, meu querido? Não vai não, não coma essa cunha, porque não vai. Porque se fosse assim, todo mundo estava salvo, né? Se Deus amasse o pecador, todo mundo estava salvo. Não existe essa de que Deus ama o pecador. Deus ama aquele que deixa o pecado, né? Deus ama aquele que deixa o pecado, mas Ele está de olho no pecador para que ele se arrependa. Ele está lá vendo, os olhos dele estão fitados no pecador, em todo lugar. Você pode se ensocar 100 mil metros de chão adentro, fazendo pecado, Deus está vendo. Mas se você arrepender e não fizer mais, aí sim Deus vai passar a amar você, porque você abandonou o pecado que desagradava a Ele. Mas se você anda desagradando a Deus, você raciocina, pensa aqui comigo. Você é um pai, você é um filho, né? Você é um pai e tem um filho. Vamos fazer esse supositório. Você é um pai e tem um filho. Aí seu filho é matador, é estuprador, é roubador. Você já deu conselho a ele que só ele não quer saber. Você vai amar esse filho? Não vai, meu velho. Não vai, meu querido. Da mesma forma é Deus. Não vai, né?
Deus não vai amar o pecador. Ele só vai amar o pecador se ele abandonar o pecado. Porque se Deus amasse o pecador, não existiria perdição. Não existiria perdição, não. Se fosse assim, ele não tinha enviado seu filho para tentar resgatar seu povo, aquele povo que Deus deu a Cristo para resgate. Não precisava. Deus mandou porque ele estava lá fazendo tudo quanto não presta. Era povo de Deus, estava com Deus, mas foi para a legião do mal, para a legião de Satanás. Né? Mas ele não precisava nem Deus ter enviado seu filho para resgatar esse povo. E o que foi que eles fizeram? Mataram ele. Eles matavam, roubavam, se prostituíam, faziam tudo quanto não presta. Então não venha com essa para cima de mim, que Deus odeia o pecado e ama o pecador, porque não é dessa forma. Para que eu buscasse a Deus tateando e pudesse o achar, né? Qual todavia não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, e nós vivemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Todos nós somos geração de Deus, foi Deus que nos criou, para que sejamos dele. Mas se nós sejamos da legião do mal, então não somos de Deus, né? É isso. É uma grande diferença. Porque a legião do mal está aí. A legião do bem também está aí. Basta vocês escolher ou a salvação ou a perdição. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem, né? Porque muita gente está pensando essas coisas, que o Deus é dinheiro, é casa boa, muitos pensam assim. Só se lembra do Deus quando está em cima da cama, oi, 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 aí se lembra. Mas quando está no bem bom, nem está aí, não, dorme feito um cavalo, acorda feito um jumento, né? Dorme feito um cavalo, acorda feito um jumento, vai dormir, não agradece pela sua saúde, pela sua vida, pelo seu prato de comida que você comeu durante o dia, né? Pelo trabalho que você foi lá trabalhar para você comprar as suas coisas para se manter, que Deus dá isso, né? Tudo isso, você não tem coragem de agradecer a Deus. Acorda de manhã, não agradece pela noite de sono maravilhosa que Deus deu, se levanta, vai-se embora, não diz nada para Deus, né? E aí, o que é que acontece? Quem vai tomar conta de você? É Deus? Não é. É o outro lado. É a outra legião, que também fornece as mesmas coisas que você necessita. Fornece dinheiro, fornece casa, fornece emprego, né? Fornece até saúde. Para quê? Para que você mantenha-se sendo escravo de Satanás. Ou você pensa que Satanás não é um Deus poderoso? É. Ele dá emprego, né? Ele dá um bom carro, ele dá uma boa casa. Tudo isso Satanás também dá. Ou você pensa que não? Dá. Para quê? Para que você, do jeito que Deus dá, para você ter essas coisas, Satanás também te dá. Para que no último dia você seja dele, né? Para que no último dia você seja no caminho da perdição. Mas Deus também te dá essas coisas, para que você tenha vida eterna, tenha salvação, e não perdição, né? É a diferença, né? A legião do bem e a legião do mal, ambas, lado a lado, desde o primeiro momento que essa terra foi criada. Ela está vindo lado a lado. Mas o que Deus quer é que nós vençamos a legião do mal. É que nós consiga vencer o mal, porque até isso que Deus quer que o mal vença o bem. Esse é o propósito de Deus. Deus sabe desse mal,
Desde quando Deus estava criando essa terra, Deus sabe que isso ia acontecer. Deus sabe que ia ter rebelião lá no seu mundo, né? Deus sabia que ia ter essa rebelião lá. Deus sabia que ia ter essa rebelião quando ele estava aqui, criando essa terrinha, criando tudo que nela há. Deus já sabia que ia haver uma rebelião lá no seu mundo. Deus sabia disso, que ia ter uma rebelião lá, né? Deus sabia. Deus também sabia que quando eles fossem expulsos de lá, ele viria para aqui, para perverter a sua criação. Deus sabia, né? Deus sabia. Porque se Deus quisesse, já tinha acabado com isso. Deus tinha acabado. Deus não ia deixar acontecer isso. Mas tudo isso é propósito de Deus, para ver como é que a sua criação se comporta, né? Porque quando Deus criou o ser humano, ele criou como? A sua imagem e semelhança. É o que está escrito lá em Gênesis. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele diz: criamos, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Agora vamos ver que imagem e semelhança é essa. Que imagem e semelhança vocês pensam que é? É nós, porque a gente é um homem, a gente é parecido com Deus. Não é dessa forma. Essa semelhança a que Deus se refere é na bondade, no amor, na obediência, nas coisas, tudo de bom, tudo de bom. Principalmente o amor. Deus é amor, né? Isso é a imagem e semelhança de Deus. Amor puro, verdadeiro, sem nenhuma mácula. Fazer o bem, né? Fazer tudo quanto é de bom. Essa é a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos criou, era assim. Mas quando a rebelião estava havendo lá, Deus sabia que ia ter, que ele queria ser maior do que ele, e ele expulsou. E quando ele vinha para cá, que Deus deu a autoridade para Eva e Adão, só foi a única autoridade que Deus deu. Olha, tá tudinho aí ao favor de vocês. Agora, não mexa nessa coisa aqui, não chegue nem perto, não toque. Mas Deus sabia que Satanás ia fazer eles desobedecer. Deus sabia, rapaz. Porque se Deus não soubesse, Deus cortava esse mal. Ele não expulsou lá do paraíso, do seu mundo, e por que não poderia expulsar ele desse mundo? Poderia também, mas ele não fez, né? Então, ele perverteu a sua criação em desobediência, porque todo o pecado contra Deus é a desobediência, não é outra coisa. Se Deus está dizendo a você, não se prostitua, é desobediência quando você se prostitua. Se ele está dizendo não adultere e você adultera, é desobediência. E tudo isso nos leva a quê? A morte. Que morte? Tanto a morte material como a morte espiritual. Leva a ambas, de uma vez só. Né? Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade não é santidade, é divindade, seja semelhante a ouro, né? Que tem muito rico por aí, que acha que o Deus dele é a sua riqueza. Ele nem se lembra de Deus. Né? A ouro, a prata ou a pedra esculpida, que são as imagens, né? É pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, que eram os tempos do povo israelita, dos judeus, que era o povo de Deus, levando, como ele está dizendo aqui, mas Deus não levando em conta os tempos da ignorância, que era daquele povo lá, que deixou de crer em Deus, foram crer no homem, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, né? É diferente, antigamente não tinha. Lá, da lei de Cristo para trás, não tinha arrependimento, porque a lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Era a lei que mata, a lei da pedra, a lei que mata. Você pecar, você morria apedrejado. Mas na lei de Cristo não, na lei de Cristo, Deus está dando uma ressalva muito maravilhosa.
para o povo pecador de hoje. Está dando uma ressalva muito maravilhosa, que é o arrependimento. De coração, de verdade. Se arrepender, seguir a igreja, que é a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, e ser lavado dos pecados, no último dia será recebido por Cristo quando ele vier nos buscar, e aí nos batizará em fogo e em espírito, e assim estaremos no mundo habitável de Deus. É por isso que agora, no tempo da ignorância, que já li essa ignorância em vídeos anteriores aí, não estou lembrado de qual foi o vídeo, não sei se foi no vídeo passado, aqui de Atos mesmo. Aí ele está dizendo, né? Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância. Que tempo era esse? O tempo quando Deus envia seu Filho. O tempo antes de Cristo, quando eles enviam os profetas para tentar resgatar seu povo, que tinha ido após a voz do homem, não a voz de Deus, né? Os 90% foram para a legião do mal por ouvir a voz do homem e não a voz de Deus. E manda seu filho para esse povo, para resgatar esse povo, mas pela ignorância dele, crucifica ele, mata ele, né? Mas aí, depois de tudo isso, Deus dá uma ressalva, porque mesmo Deus sabendo que seu filho ia morrer, mesmo sabendo que o filho ia morrer, que Deus mandou ele vir para ele morrer, pelo povo que Deus deu a ele para resgatar, e ele não conseguiu, né? Porque quando está escrito, Deus deu, presta atenção, Deus deu seu povo para Cristo. Tem muita gente que entende esse versículo errado. Esse povo que Deus deu para Cristo é o povo que veio lá do Egito. É esse povo, os israelitas, os das tribos de Judá, os gentios que estavam com ele e todo o resto. Que 90% se bandearam para a legião do mal. Então foi esse povo de Deus dado a Cristo para resgate, e eles não aceitaram, né? Então esse povo são ignorantes. Então Deus está dizendo aqui que ele é um povo ignorante. Deus dá, mas não levando em conta o tempo da ignorância, manda agora, que é na vez de Cristo, que todos os homens em todo lugar se arrependam, né? Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, né? Que é o mundo de pecado, por meio do varão que para si ordenou, que foi Cristo, e disse, tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Vou ler de novo. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar, que esse é o último dia, e ele vem julgar, né? Vem julgar os que estão no pecado, porque os que estão salvos não tem julgamento mais. Ele vai julgar o que pode ainda se salvar. Esse julgamento aqui é para alguns que estão em pecado, digno ainda de receber vida eterna. Ainda tem muito no meio desse povo pecador que já terá salvação. Não todos, mas alguns têm. Agora, aqueles que já estão limpos, ele não tem julgamento para esse povo. Aquele que já é de Deus não terá julgamento, né? Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Que mundo é esse? O mundo de pecado, o mundo de pecadores, por meio do varão que para isso ordenou, que é esse varão, Jesus Cristo, e disse que tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos, te ouviremos ainda outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, e entre os quais Dionísio, né, o Areopagita, e uma mulher por nome de Damares, e com eles outros. Vou dar uma paradinha por aqui, termino o capítulo 17 de Atos, voltarei com o capítulo 18 de Atos, né?
que vai falar Paulo em Corinto, em Éfeso, volta para Jerusalém. Paulo em Corinto, em Éfeso, volta para Jerusalém. Esse é o próximo vídeo de Atos 18. Né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para mais pessoas, né? E ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. E tenho dito,